Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Quem está com frio aí, dá glória a Deus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Aleluia, Deus é maravilhoso. Que nós possamos ter, esta noite, possamos sentir a presença do Senhor. Porque Ele é poderoso, Ele se faz presente. Quando a Andressa estava louvando aqui, eu senti um renovo na minha alma. Que você venha sair daqui renovado, venha sair daqui purificado pela palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, você que trouxe o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9. Nós vamos meditar um pouco nas Sagradas Escrituras. Você que pode, você que não tem a Bíblia Sagrada, está ali o Patrício, vai te ajudar. Não tem pressa, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo ao 51 até o 62 nós vamos ler. Glórias a Deus. Nós temos um costume, durante a pregação, é para você ficar com a Bíblia. Fala mais alto, a Bíblia aberta. Para que você possa entender o que está sendo pronunciado, o que está sendo lido, para que você não venha levar dúvidas para sua casa. Aleluia. Quem achou, diz glória a Deus. Quem achou, fala misericórdia. Então, a misericórdia de Deus é para nos alcançar. Então, acha aí. Todos acharam? Amém, igreja? Amém. Vai dizer assim, Lucas, capítulo 9, e o versículo 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que se devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intérpreta resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem estava decidido ir para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Versículo 57. Indo eles a caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas, elas têm covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E o outro disse: Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, ó Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Curva sua cabeça, feche teus olhos. Ó Deus maravilhoso, pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Como foi aqui, meu Deus, ó Pai, na palavra inicial, ó Deus. Nos ensina a ter frutos do Teu Espírito, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, ser uma referência ao céu, mas também uma referência aos homens. Nos ensina a ter amor, ó Deus. Nos ensina a ter simplicidade, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, a viver em comunhão. Senhor, sabemos que temos fraquezas, somos seres humanos. A Tua graça, Senhor, meu Deus, ó Pai, é o único favor que não merecemos, ó Pai. E nós sabemos disso, ó Deus. Senhor, mas nos ensina, Deus, a olhar para dentro de nós, ó Pai, e decidir as nossas próprias falhas, os nossos próprios pecados, os nossos próprios erros, ó Deus.
Ó Pai, nós pedimos, ó Deus, que a Tua graça continue nos alcançando, Pai. E nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mesmo sabendo que somos culpados, ó Deus. Senhor, nos perdoe Teu Filho. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Pode se aceitar aplaudir o Senhor. Ele é maravilhoso. Irmãos, esse texto é muito rico. Preste bem atenção no que Deus quer falar conosco hoje. Quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor falou para mim a disposição de seguir a Ele. Nós vamos ver que Jesus já vinha de uma longa caminhada. Se nós olharmos o capítulo 9, ele é bem extenso, bem grande. Você vai ver que ele vai até o versículo 62. Nós vamos ver que Jesus trata de muitos assuntos. No capítulo 9, ele vai dar instrução aos 12. Ele vai falar sobre a questão de Herodes e João Batista. Ele vai falar da primeira multiplicação dos peixes e pães. Nós vamos ver que vai ter a confissão de Pedro. Nós vamos ver que vai ter vários assuntos. Jesus ensina os seus discípulos como eles deveriam seguir a cruz. Jesus sobe para o monte e passa pela transfiguração, quando ele desce pelo jovem possesso. A Bíblia diz que Jesus, nesse versículo aqui, nesse capítulo de Lucas, ele tem vários assuntos a tratar. Mas eu quero falar de 3 coisas específicas aqui dentro desse texto, de 3 discípulos que estavam dispostos a seguir Jesus, mas tiveram que tomar decisões diferentes. E nós vamos ver que a disposição é aquilo que precisamos para poder seguir a Ele. Nós sabemos que quando Jesus ele aparece no cenário em Israel, nós sabemos que Israel agora está na sua pátria. Israel agora está na sua terra prometida. Israel não está tendo guerras, não está tendo conflitos, não está como ela está hoje. Israel estava sendo dominada por Roma. Roma era conhecida como a luz dos povos, a luz do mundo. Só que Israel ela foi levantada para ser a nação dos outros povos. Nós vamos ver que o Egito conhece o Deus de Israel através dos feitos que Deus fez no Egito. Nós vamos ver que a Síria conhece por causa dos feitos que o Senhor fez através do seu povo. Então a luz para o mundo e a luz para as nações era Israel. Como a igreja hoje é a luz do mundo. Como a igreja é hoje o único órgão da terra que pode transmitir a luz do Senhor, os ensinamentos e os feitos do Senhor. E Jesus ele aparece num cenário muitas das vezes caótico. Nós vamos ver que o imperador, nós vamos ver que os que estavam ali sendo governadores de algumas províncias eram homens cruéis. Nós vamos ver que Herodes era ali quem dominava. Nós vamos ver Pilatos que estava na Judéia, Filipe estava ali em Itureia. E nós vamos ver que o cenário é um cenário ruim. Era um cenário que, se nós olharmos aonde o Messias vai nascer, era um cenário que não daria realmente para ele se propagar. Mas foi nesse cenário que Jesus fez uma grande diferença. Jesus, ele, como a palavra diz em Isaías, ele foi realmente como Israel já tinha se tornado uma árvore seca. E ali não tinha mais um brotinho, não tinha mais uma florzinha verde. Estava totalmente seco. Então Jesus foi aquele brotinho que nasceu. Jesus foi realmente o sal daquele momento. Jesus foi realmente a única coisa que trouxe gosto daquele momento. Nós vamos ver que existia o judaísmo, nós vamos ver que existia o farisaísmo, existia os saduceus, existiam os essênios, existiam várias seitas como hoje existe. Mas elas não faziam diferença nenhuma. Por que elas não faziam a diferença? Porque eles aprenderam de Deus, mas em vez deles glorificarem e fazer o que Deus queria, eles faziam os seus próprios desejos. Nós estamos vivendo hoje no Brasil, graças a Deus, o Brasil é o único país aqui, eu vejo aqui, né, nós vemos na história, que teve os seus momentos de guerras, de lutas, mas não é um país de tantas guerras assim. Nós vamos dizer que é um país bem tranquilo, é um país onde nós temos a liberdade de adorar ao Senhor, nós temos a liberdade de ler a palavra de Deus, nós temos a liberdade de cantar, de adorar, de buscar ao Senhor. E nós vamos ver que todas as vezes que nós não valorizamos essa liberdade, algo acontece diferente. Nós estamos vendo agora um cenário de guerra em Israel. Nós estamos vendo agora, hoje eu estava meditando nisso e parando para pensar. Nós estávamos vendo aquele, se não me engano é o pai do DJ Alok, ele estava numa festa, né? E nós vamos ver que naquele momento os jovens estavam lá numa balada eletrônica, né?
E nós vamos ver que eles não esperavam que acontecesse aquela chacina que aconteceu ali com mais de 200 mortos, se não me engano. E nós vamos ver que naquele momento de diversão, naquele momento em que eles estavam ali felizes, foi um momento em que o Senhor veio para eles. Foi um momento que a sua vida foi lhe tirada. Foi um momento em que, na diversão deles, eles tiveram agora suas vidas ceifadas. E nós vamos ver que eles estão agora se apresentando, ou naquele momento que eles morreram, se apresentando diante do tribunal do Senhor. E nós vamos ver que o cenário de guerra lá é um cenário tão caótico. Nós vamos ver que agora 40 crianças foram decapitadas, se eu não me engano, né? Se as notícias estão assim. E nós vamos ver que você tem a liberdade de adorar o Senhor. Você não está em meio à guerra, você não está em nenhuma perseguição. Talvez você está tendo um problema na tua vida, um conflito. Talvez na tua vida profissional, na tua vida sentimental, talvez algum problema na tua saúde, mas que dá para você ir ao médico, dá para você resolver com o seu cônjuge, dá para você buscar a Deus num país que tem uma liberdade para você adorar o Senhor. E talvez você não está aproveitando essa oportunidade. E o cenário que Jesus vai nascer, e todos os homens da Bíblia, eles estavam em cenários caóticos, e foi nesses cenários que eles fizeram grande diferença. Foi nesses cenários que eles fizeram coisas grandes. Nós vamos ver Daniel de novo descendo, entrando para a Babilônia. E nós vamos ver que dentro da Babilônia os reis conheceram Deus em Israel através da vida de Daniel. Nós vamos ver que Daniel, por 2 ou 3 reis, conheceram a Deus profundamente e glorificaram ao Senhor. E disseram que Deus do Daniel era um Deus grande através de acontecimentos que pareciam o fim. Daniel na cova dos leões. Nós vamos ver Cedraque, Mesaque e Abednego ser lançado na fornalha de fogo. E nós vamos ver o nome de Deus ser glorificado. Deus ser exaltado entre as nações. Esses homens serem conhecidos como os heróis da fé. Mas no Brasil, nós estamos vendo nossos profetas enricarem, ficarem cheios de dinheiro. E nós estamos vendo eles terem seus grandes empreendimentos. Mas não temos mais grandes feitos como aconteceu no passado. Nós não temos mais milagres extraordinários, coisas grandiosas que aconteciam no passado, não está acontecendo mais. Por quê? Porque deixamos de se entregar ao Senhor. Deixamos de dar a Deus o que realmente Ele merece, o que Ele realmente é. Nós esquecemos e não damos a Ele o que Ele é realmente, o que Ele realmente merece. Você vem ao culto e você, por um problema conjugal, um problema familiar, você não adora Ele. Talvez por um problema que talvez você não pagou a sua conta. Talvez o seu casamento está indo de mal a pior. Você não consegue abrir a boca para adorar, porque o teu coração talvez está no seu cônjuge, ou talvez está na conta que você tem que pagar. E você não consegue adorar ao Senhor. Talvez porque você veio à igreja e a expressão do rosto daquele irmão não te agradou. O culto acabou para você. Mas olha agora para o cenário que está acontecendo em Israel, e nós vamos ver crianças chorando, pedindo ao Senhor o favor dele, pedindo que o Senhor acabe com aquela guerra. E vocês têm a oportunidade, eu tenho a oportunidade de adorar ao Senhor e fazer uma grande diferença. Se nós num país livre como esse, e sem ter guerra nenhuma, e sem passar por muitas coisas tão graves, não conseguimos fazer a diferença, o que será da nossa nação? Como é que nós vamos dizer que a Santinês será tomada, que nós acabaríamos através da presença de Deus, através das nossas orações, através do nosso testemunho, da nossa comunhão? Como é que nós vamos arrancar pessoas da vida que elas estão? Como é que nós vamos tentar ajudar os outros se nós, como igreja, não estamos conseguindo fazer a diferença? Jesus nasce num cenário caótico. O cenário, os políticos são corrompidos. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 4, que a palavra está com um homem no deserto chamado João Batista. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai aparecer no cenário aonde? Na Judéia, quando ele ia para lá, alguém queria matar ele. E a Bíblia vai dizer que nesse cenário, Jesus curava cego, Jesus curava os coxos, Jesus fazia grandes milagres extraordinários. E nós temos um conforto, nós temos coisas boas, e nós não conseguimos se entregar para usar os nossos dons, para usar aquilo que Deus nos entregou. E esse cenário hoje, caótico, nós não conseguimos fazer a diferença. Porque precisamos ser muitas das vezes abraçados em situações. Nós vivemos no século 21 e é uma coisa muito interessante.
os cristãos, eles pararam de ler a Bíblia da forma que ela deveria ser. Jesus aqui nesse cenário, Jesus vai repreender. A primeira coisa que Jesus vai fazer é repreender 2 discípulos. Por quê? Porque os discípulos que vão andar com Jesus, eles vão ter que aprender que a graça, por mais íntimo que eles sejam, a graça tem que alcançar primeiro eles. Por mais que eles fossem por um monte e vissem a transfiguração de Jesus, por mais que eles vissem Jesus da forma de Deus, por mais que eles vissem o rosto de Jesus brilhar, eles tinham que entender que a graça de Deus alcançava primeiro eles. E eles não poderiam esquecer isso nunca. É por isso que eles foram grandes homens. Porque se eles não entendessem que a graça de Deus, e eles permaneciam naquela graça e dependiam daquela graça, eles falhariam na sua missão. Eles teriam que entender que eles iriam agora, depois que Jesus fosse, eles iriam varrer o mundo, eles iriam andar agora em lugares, e eles teriam que ser os pequenos Cristo, eles teriam que ser iguais a Cristo. Só que olhe para o teu irmão e olhe para a tua conduta de cristão e veja se você tem algumas qualificações de Cristo. Veja se você se comporta como Ele, ama como Ele, fala como Ele. Se você, nesse tempo em que você está passando na presença dEle, você está agindo como Ele. Porque se isso não está acontecendo na tua vida, e você tem 15 anos de igreja, ou você tem muito tempo lendo a Bíblia, mas ainda não mudou isso, você está fazendo uma coisa errada. Porque nós temos que se parecer com Ele em algum aspecto da tua vida. Deus não te tirou do lamaçal do pecado. Deus não arrancou você do tráfico, da prostituição. Deus não arrancou você do alcoolismo. Deus não arrancou você das coisas erradas para você vir à igreja e se tornar uma pessoa hipócrita. Não. Deus chamou você para você ser diferente, para você ser parecido com aquele que te alistou. Só que olha o que está acontecendo. Nós vamos ver que nós não conseguimos fazer a diferença. Por quê? Nós somos os que mais promovem confusão. Nós somos os que mais promovem divisão. Nós somos os que mais promovem separação. Em vez de nós ajuntarmos, nós separamos. Nós dividimos com as nossas ideias, nossas ideologias, com tudo aquilo que nós achamos que nós temos que fazer da nossa forma. E em vez de os homens ver o brilho do Senhor em nossa vida, eles enxergam em nós, muitas das vezes, um caráter diferente do que falamos. Pregamos uma boa palavra, falamos da hermenêutica e da exegese, falamos do hebraico ou do aramaico. Você participa, senta, aprende até numa escola, você até faz uma faculdade, mas o teu caráter ainda não mudou. E Jesus ensinou aos seus discípulos uma coisa: não é o tempo que você passa na faculdade, não é o tempo que você passa lendo a palavra, é o tempo em que você entrega-se ao Senhor para mudar. Você sabe o que vai fazer a diferença? Não vai ser o tanto de hora que você lê, porque os fariseus liam. Eles liam a palavra diariamente. Eles entendiam. E Jesus diz em Mateus 23: vós têm a chave do conhecimento, mas vocês não entram no céu nem deixam ninguém entrar. Jesus disse isso. Jesus disse: vocês entram na casa das viúvas, ficam horas e horas e horas e horas fazendo oração, e vocês ainda fazem prosélitos. Vocês têm seguidores, e em vez deles se tornarem homens para ir para o céu, eles vão ao inferno 2 vezes mais. Jesus estava dizendo para aquela nação que estava agora, que ele estava ali vivendo, aonde havia, hoje nós temos um cenário, tem muita igreja, tem muitos lugares que você pode adorar. Hoje você pode abrir no Facebook, no Instagram e escolher qual a mensagem que você pode ouvir. Você pode ir no YouTube, se você não gosta de exortação, lá você pode mudar. Mas entenda, se você for a Cristo, não vai ter mudança. O YouTube você pode com o seu dedinho mudar, o Instagram você pode mudar, mas a Cristo não tem variação de dúvida. Ele não é mudança, ele é um só. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E os seus discípulos e os seus seguidores tinham que aprender na prática. Por quê? Teoria e falácia é o que mais tem, mas na prática são poucos. Falar de amor é uma coisa. A Graça veio aqui e trouxe Gálatas para nós, que nós temos que amar de verdade. Mas quando estamos perto daquele que deveríamos amar, não amamos. Falamos que temos que ser diferente, mas quando é a hora de sermos diferente, não fazemos essa diferença. E isso é o que tem matado a igreja. Jesus vai dizer uma coisa aqui, versículo 51
do capítulo 9 para nós entendermos. E aconteceu que Jesus, ele tinha um caminho para ir, Jerusalém. E em Jerusalém, ele sabia que quando ele chegasse lá, ele iria ser entregue às autoridades. Ele sabia que ali, Ricardinho, ele ia apanhar. Ele sabia que ele ia ser chicoteado. Ele sabia que ele ia ser traído pelo seu discípulo. Ele sabia que tudo isso ia acontecer na vida dele. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai passar primeiro no aldeia samaritano. Por quê? Porque tem Tiago e tem João. Tiago é um homem muito coerente. Tiago é alguém que tem se você ver lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver Tiago, todas as vezes na reunião, levantar-se depois de Pedro, tomar a palavra e ser um cara muito bem colocado em suas palavras. Nós vamos ver um cara muito consciente. Mas Jesus tinha que ensinar aos seus discípulos que estavam do lado, que aquilo que eles estavam nutrindo dentro de si ainda não precisavam mudar, ainda precisavam ser transformados. Tem muita gente que vai andar com Jesus, tem muita gente que vai ir à igreja de Jesus, tem muita gente que vai falar de Jesus, mas ainda não foi transformado por ele. Tem muita gente que vai à igreja, gosta, como nós aprendemos, é até um simpatizante, ele gosta da palavra, ele até compartilha, mas ele não conhece Jesus, ele não tem atitudes como a dele. Nós estamos vindo à igreja para aprender a ser como ele. Irmãos, nós não vamos, Jesus não vai tirar nós da terra agora, só se algo acontecer, nós morremos. Mas enquanto nós estamos aqui, o arrebatamento não aconteceu, Jesus olha para os discípulos e olha para Deus na sua oração, e ele fala: Senhor, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal. Então ele falou que vai ter livramento, vai ter momento que o mal vai ficar cara a cara, mas Deus vai fazer com que a gente passe por esses momentos, para nós entendermos que a mão dele também nos dá livramento. Só que o que vai acontecer? Ele está convicto que ele tem que ir para Jerusalém, só que ele vai passar na aldeia de Samaritano. Samaritano se dá com judeu? Não, fala mais alto. Samaritano se dá com judeu? Não. Agora eu quero perguntar para você: com quantas pessoas você não se dá vindo à igreja? Com quantas pessoas você olha torto vindo à igreja? Com quantas pessoas você não conversa vindo à igreja? Com quantas pessoas você maltrata vindo à igreja? Aí eu quero te dizer, para que você vem à igreja? Porque se você vem à igreja por causa do pastor Rafael, e se você veio à igreja, é o que eu sempre digo: se o Alfredo vem tocar a bateria porque ele me faz um favor, ele já caiu do cavalo. Porque se ele veio fazer um favor para mim, eu não preciso do favor dele. Não estou sendo egoísta. Se ele não tocar essa bateria para Deus, ele não precisa tocar para mim, que eu não devo ser adorado e nem posso ser adorado. Se o Vinícius vem tocar teclado da igreja, se o Marcelo vem tocar o baixo da igreja, e se isso não é feito para Deus, não precisa fazer. É melhor ficar em casa. Por quê? Porque esse sentimento estava muitas das vezes no coração dos discípulos. Eles estão entrando na aldeia de Samaritano. Samaritano não gosta de judeu. Em Jerezim eles dizem: é lugar de adorar. Em Jerusalém os judeus dizem: é lugar de adorar. Aí me explica agora, e eu quero saber daqueles que estão agora ouvindo essa mensagem de Cristo, qual é o lugar que nós devemos adorar e como devemos adorar. Jesus olha para a mulher no poço, com a sua vida frustrada, e diz assim: chegou a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque tem muita gente que vai ao templo, mas não entra no espírito. Tem muita gente que vai à igreja, mas não tem uma vida espiritual. Tem muita gente que lê a palavra de Deus, mas não tem os dons do Espírito. Aí Deus está dizendo para nós aqui, eu não estou dizendo que você não deva vir, eu estou dizendo que toda vez que você vir, você tem que aprender a palavra. Aí você tem que voltar para o cotidiano. Não adianta vir tratar o pastor como uma pessoa boa, uma pessoa legal. Não, Deus quer que você volte para casa, vai lá, olha para tua mãe e fala: mãe, a partir de hoje eu não vou mais ofender a senhora. Mulher, eu não vou mais bater em você. Olha, amigo, agora eu não vou ser mais falso. Por quê? Porque se você vem à igreja e você lê a palavra, mas se seu comportamento lá fora da igreja é dessa forma, você não aprendeu o que é Jesus. Você não sabe quem é ele. E é isso o problema. A gente tem um comportamento da igreja e aí fora da igreja é outro. Sim ou não? Sim. Entenda uma coisa. Nós tivemos a festa das crianças. Quem gostou da glória a Deus? Glória a Deus. Você tem noção que as crianças vão dizer de nós amanhã? Agora eu quero tratar de uma responsabilidade. O que teus filhos vão dizer de você?
na rodinha dos amigos dele. Quando um dos amigos dele perguntar: como é o nome do teu pai? Aí ele vai dizer: meu pai é fulano. E aí, seu pai é da hora? Seu pai é bom? O que teus filhos vão falar? Às vezes você fica preocupado se o pastor vai falar de você, se a rede social vai falar de você, mas você às vezes não tem o testemunho da sua própria casa. Entenda, não queira ganhar testemunho dos outros. Ganhe testemunho primeiro daqueles que estão com você. Entenda uma coisa, e não é fácil. Se fosse fácil, todos nós aqui seríamos aqui os super-heróis, sim ou não? Só que se a palavra, se a cruz não muda você, tem alguma coisa errada. Se a palavra não confronta você, não traz você e tira você desse egoísmo que você está vivendo, tem alguma coisa errada. Jesus entra na aldeia de Samaritano. Entenda uma coisa, antigamente acontecia aqui, tem umas pessoas aqui do Pantanal, sim ou não? E eu não tenho vergonha não, porque eu sou pantaneiro, fica lá no Pantanal. Mas antigamente surgia essa, quem é do Pantanal não pode passar pra cá, lembra disso? Dava briga, não dava nos bailes, vai pegar os caras do Pantanal e tá aqui os amigos gostar de briga. Era briga. Essa rivalidade sempre existiu. Esse conflito sempre existiu em nosso meio. Só que o problema é que o cenário que Jesus está é um cenário de conflito. Mas ele vem para trazer mais conflito, para trazer paz. Ele diz, eu vim trazer paz à terra. Ele diz isso? Ele diz assim, no cenário de escolha, se você tiver 5 numa casa, 3 vão estar comigo, 2 não. Então, quem promove a divisão é quem não conhece ele. Concorda comigo? Concorda com a palavra? Porque a palavra diz assim, que aquele que comigo não junta, ele só faz o quê? Espalha. Então entenda, Jesus ele não está preocupado qual igreja você é, ele está preocupado qual é o seu comportamento na igreja que você congrega. Igreja que você é, tem um monte. Você pode abrir no Google, deve ter milhares. Deus não está preocupado com a placa da tua igreja, nem a doutrina dela. Ele quer saber se você está se comportando como ele. Porque é o comportamento dele que vai testificar que você andou com ele. Pedro, mesmo desviado, mesmo não querendo, mesmo negando ao Senhor, quando ele encosta na fogueira, alguém diz: tu estava com ele, tu tem a roupa dele, tu fala como ele fala, mesmo desviado. Já parou em algum lugar e alguém falar: o que você está fazendo aqui? Você é da igreja. Porque quando você tem o cheiro dele, quando você anda com ele, quando você passa tempo com ele, fica marcado em você. O problema é que a nossa geração não está mais marcada nem com o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque ele exala mau cheiro. Sua boca não é a boca de bênção, é uma boca de maldição. A sua conduta não é uma conduta de amor. É muito fácil eu abrir a Bíblia e dizer tudo aquilo que eu penso, mas não aquilo que eu pratico. E Jesus tem que ensinar na prática para que nós possamos aprender. Então o que vai acontecer? No versículo 52 ele vai dizer assim, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles entrar numa aldeia de Samaritano para lhe preparar uma pousada. O que Jesus queria? Uma pousada. Um lugar para repousar. Quem não quer um lugar para repousar? O problema é que tem certos lugares que nunca vão aceitar os que são de Cristo ou a verdade dele. Mas não receberam. Por quê? Porque o aspecto dele era que ele estava decidido a ir para Jerusalém. Agora o que vai acontecer? Vendo isso, os discípulos Tiago e João, fala Tiago e João. Tiago estava e João decidido a ir para Jerusalém com ele, mas no coração deles tinha algo que eles precisavam mudar. O que eles tinham que mudar? O seu desejo e o seu ódio pelo seu irmão. Porque ninguém que vai, toda pessoa que vai seguir a Cristo tem que aprender uma coisa: você vai ter que se esvaziar de você para deixar ele te encher. Porque se você vir cheio, ele vai esvaziar você. Agora, se você se esvaziar e deixar ele te encher, o seu comportamento, as suas ações, as suas palavras, o seu jeito vai ser como o dele. O problema é que você vem cheio de bagulho e aí você acha que você tem que ser feito do teu jeito. E aí o que acontece? Você não deixa ele trabalhar. Ele não tem como trabalhar na tua vida. Por quê? Porque você está cheio de ideias suas, pensamentos seus, conversas suas, de coisas que são suas e não dele. E não deixa ele entrar. Ele tem que entrar com uma vassoura e tirar toda a sujeira que foi implantada. Eu disse isso ontem no estudo e eu vou repetir. Deus tem que arrancar do coração do crente. Não é da igreja, não é da doutrina. Tem igrejas que são boas, mas são as pessoas que sentam no banco, são as pessoas que presidem ela, são as pessoas que estão ali dentro, que precisam abrir o coração e tirar o lixo que foi implantado lá dentro.
abrirmos o nosso coração e deixar de fato Ele trabalhar, meu amigo, nunca aprenderemos o que é andar com Ele. Porque andar com Ele é andar na contramão, André. Não é fazer o seu desejo. Jesus está dizendo assim, ó, eu posso ir para Samaria, passar por lá, mas eles não vão me rejeitar. Meu lugar é em Jerusalém. Em Jerusalém eu vou encontrar morte. Em Jerusalém eu vou encontrar conflito. Você, na terra, levando o nome do Senhor, no sermão da montanha, Ele já diz: vós sereis perseguidos, vós sereis humilhados, vocês serão caluniados, mas por causa do meu nome. Mas Ele diz: bem-aventurado serão vós quando vocês chorarem por causa de mim, quando vocês apanharem por causa de mim. Por quê? Porque aconteceu com os profetas do passado. Porque por levar o nome de Deus, eles apanharam. Mas talvez você está sendo perseguido por causa da sua hipocrisia. Você está sendo perseguido porque o seu comportamento ainda não mudou. E você está anos andando com Jesus e ainda não aprendeu nada. Aí ele vai dizer, e vendo isso, Tiago e João perguntaram: Senhor, querem que mandemos descer fogo do céu para os consumir? A primeira lição, antes de entrar nas 3 coisas que eu quero falar, é: qual era o desejo daqueles homens? João é o apóstolo do amor. Fala, João, o apóstolo do amor. Você tem amor no seu coração. Tem dias que você está uma benção, mas tem dias que o seu coração está cheio de fogo. E esse fogo não é o do Espírito, é o fogo da ira do teu coração, querendo talvez matar o teu irmão. E é nesse dia que Deus vai te ensinar. Por quê? Porque se o teu coração está se andando com Ele, você imagine agora, se Jesus estivesse falando assim, ó, fica aí andando sem mim agora. Deus tem que mudar o teu coração e Ele vai mudar. Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, ó, vocês não estão aprendendo nada? Eu curei um leproso e não cobrei R$1 como o templo cobra. Eu ajudei um servo que estava, de um soldado romano que estava na casa lá do outro lado. Com uma palavra ele foi curado. E eu não lhe cobrei nada e não lhe ofendi pela sua posição. Mas você, porque alcançou uma posição, acha que pode ofender qualquer um? Acha que você pode agir da sua maneira? Jesus entra na cidade samaritana, e quando Tiago e João, eles vão fazer isso, eles vão lembrar do espírito profético. Quem fazia isso? Elias. Elias foi um grande homem de Deus, Elias, sim ou não? Sim. Sim, mas nós estamos no tempo da graça ou no tempo da lei? Na graça, na graça. Vamos descer fogo do céu para matar os irmãos? Vamos? Quem vai? Vai cair em quem primeiro? Em nós. Quem é? Antes de você querer que o fogo desça e mate o teu irmão, ou pule o teu irmão pela ação que ele está cometendo, lembre-se que esse mesmo fogo vai cair sobre você. Por quê? Porque você é pecador como ele. O problema é que nós não entendemos a posição que nós vivemos. Por isso que Elias, como um grande homem de Deus, fez a parte dele, e ele orou, e Deus respondeu. Mas agora eles estão com o Filho de Deus, eles estão com Elias. Eles estão mudando. Tem gente que está lendo Jeremias, está lendo Ezequiel e quer ser Ezequiel nesse tempo. Não, nesse tempo aqui é o tempo da graça. Ezequiel foi profeta lá na Babilônia. Ezequiel, Jeremias foram profeta lá. Mas na graça você vai ter que fazer o que Jesus te ensinou. Na graça é diferente. Jesus disse assim, ó, como que vocês vão ser chamados de filhos de Deus? É quando o teu inimigo tiver fome. Você vai fazer o que com ele? Você vai deixar de ter fome? Você vai dar para ele o que comer. Quando alguém perseguir você, você não vai amaldiçoar. Você vai fazer o quê? Você vai orar por eles. Você vai amar eles. Ou difícil com eles. Só quem realmente tem o fruto do Espírito. É por isso que hoje nós vemos que onde tem muita gritaria, onde tem muito pula-pula, roda-roda, mas não tem interpretação bíblica e não tem coerência bíblica. Por isso nós vamos ver muito crente assassino como Tiago e João. Está andando com Jesus, mas quer que fogo desça do céu para matar os irmãos. Não, irmão, esse aqui o juízo tem que vir para ele. Agora lembre-se, irmão, quando você estava lá usando droga, quando você estava na prostituição, quando você estava num pecado que ninguém viu, mas Deus viu. Aquele dia fogo era para descer do céu na sua vida. Naquele dia era para você ter morrido. Só que o problema é que você não lembra disso. Você lembra? Jesus disse assim, ó, eu quero saber que espírito está em vós. Ou vocês não sabem ainda qual é o espírito que está em vocês.
Porque se vós está vindo buscar ao Senhor, o Espírito que tem que estar em vós é o Espírito Santo. Agora, se vocês não têm o Espírito, claro que vocês vão agir, como foi dito em Gálatas, sempre na carne. E os carnudos, nós entendemos de longe. Porque o carnudo é o primeiro a promover divisão, contenda, prostituição. E não precisa ser fora da igreja, não. Eu estou falando da igreja mesmo. Porque nós pensamos que às vezes assim, olha o que nós falamos. Isso é hipocrisia nossa, né? Nós falamos assim, mas no mundo, eles são do mundo ímpio, é diferente aí. E você na igreja tem o mesmo comportamento. Só que você é camuflado. Faz o teatro. E aqui ele está dizendo para nós aqui, ele vai dizer aqui, vós não sabeis que Espírito está em vós? Por quê? Vocês estão andando com Jesus e não sabem que Espírito está habitando em vocês? Ele está dizendo isso. Pois o Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas. Ele veio para destruir as almas? E se Deus fosse destruir as almas, por quem ele começaria? Por nós que estamos aqui. Você acha que eu sou digno de estar pregando? Você acha que foi eu que fiz isso aqui na minha vida? Quem faz isso? Deus. Então quando eu entendo que é Ele que faz, se Ele faz na minha, Ele vai fazer na tua. Se Ele me mudou, Ele vai mudar você. Eu tenho essa fé e essa certeza. Por quê? Porque o que eu faço não vem de mim, o que eu faço vem dele. Você sabe por que você ainda não mudou? Porque você tem muita certeza que o que você está fazendo é teu. E o que você está fazendo não está te levando a lugar nenhum. Agora, você fazer o que Ele faz é diferente. Aqui a primeira lição que Jesus ensina é essa. Ele está dizendo, eu não vim destruir almas, eu vim salvar. E eu vim salvar o que se havia perdido. Quem estava perdido aí? E agora quem foi que te trouxe para a rota de novo? Quem é que falou para você que tem um céu esperando você? Quem é que falou para você que tem oportunidade de perdão? Quem é que falou para você que você tem direito à vida eterna? Quem é que falou para você que você agora pode entrar pelas portas celestiais? Isso não está escrito em nenhum conto, não está escrito em nenhum livro. Isso foi gravado naquela cruz. É por isso que nós temos o direito à vida eterna, temos o direito do perdão, temos o direito de se ajoelhar. E ainda se você chegou aqui hoje manchado talvez pela prostituição, manchado pela cocaína, manchado por qualquer outra coisa, saiba de uma coisa: há um sangue que te purifica, há um sangue que te lava. Ele não é igual a água limpa o exterior, não, ele limpa o teu interior, ele te lava de dentro para fora, ele muda a tua mente, ele muda o teu coração, ele faz o teu coração ser diferente. Por isso que quem não conhece ele age da maneira errada. E aqui ele vai fazer uma coisa que me intriga. Em Mateus capítulo 8, no versículo 18, diz que é um escriba, mas em Lucas vai dizer que é apenas um homem. No versículo 57 nós começamos o que Deus tem falado. Olhe para a Bíblia e você vai ver uma coisa. Vai dizer assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Repita comigo: eu seguirei o Senhor para onde Ele for. Agora, o caminho que você está andando hoje é o do Senhor? Se não é o do Senhor, você já está no caminho errado. Se você vai seguir Ele sofreu, Ele apanhou, Ele foi humilhado, e você não quer passar por nada? Vamos lá, quem está falando para ele aqui? Qual é o discípulo? Tem nome discípulo? Não. Em Mateus 8 diz que é um escriba. Um escriba é um conhecedor da lei. É alguém que sabia das escrituras e diz: eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Jesus olha para aquele homem, e talvez aqui Mateus está dizendo que ele conhece a palavra. Jesus vai olhar para aquele escriba, e Jesus vai dizer: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde inclinar a cabeça. Sabe o que ele está dizendo? Você não vai me seguir por interesse, você não vai me seguir porque a porta de emprego abriu, você não pode me seguir porque eu só toquei no teu casamento, você não pode me seguir porque eu entrei no hospital, curei as tuas feridas e você foi, o meu nome foi glorificado. Não, você tem que me conhecer, saber quem eu sou, quem eu represento. Aí vai ser diferente a nossa intimidade. Aí ele vai dizer sobre a raposa. Eu quero dizer, a pior coisa do mundo era uma pessoa
como a raposa, um animal como a raposa. E Jesus é maravilhoso. Jesus vai usar um animal insignificante para tratar de um caráter de alguém. Ele vai dizer que Herodes era uma raposa. E eu, analisando sobre as raposas, há um escrito em Cânticos que é muito lindo, que vai dizer sobre a raposa. Se eu não me engano, está aqui, eu marquei, Cânticos de Salomão. Leve-nos as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas. E eu fiquei analisando em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Um homem, ele tinha uma videira. E aqui, não sei se alguém sabe do cultivo de videira, demora muito tempo para ela produzir. Sim ou não? Sim. E de repente, ele cercou o muro e começou a dar fruto à videira. Só que de repente, o vizinho deixou um buraco e o cachorro entrou ali e destruiu aquela videira. E acabou com aquela videira. E aquele homem ficou muito nervoso, mas também o proprietário do cão, ele também ficou muito triste. Foi ao homem pedir perdão, dizendo: olha, não foi a minha intenção que o meu animal passasse daqui e ele destruísse a videira lá e ficasse destruído. Mas ele olha para o homem e diz assim: ó, eu não estou preocupado com a destruição, é que isso demora muito tempo para isso crescer e dar um bom fruto. Aí eu aprendi uma coisa importante. Às vezes nós trabalhamos anos e anos para que algo dê um fruto, mas nós não podemos deixar brecha. Por quê? Porque senão vem as raposas e os cães e destrói tudo aquilo que Deus está fazendo. Sabe o que é isso? É pessoas que, em vez de ajudar na obra de Deus, elas entraram como raposas, talvez em alguma brecha dentro da igreja, para tentar destruir uma obra que está anos sendo feita. E Deus está dizendo para nós assim hoje: olha, se houver raposa em nosso meio, Deus vai tirar essa raposa, porque Herodes era uma raposa e caiu. Então todos aqueles que se levantam, procuram brecha para destruir a obra de Deus e aquilo que Deus faz, Deus não poupa eles também. Porque muitas pessoas não entendem. Neemias estavam trabalhando e alguém chegava e zombava dizendo: olha, se deixar apenas uma brecha, as raposas vão entrar. E eu entendi as características de raposa. A raposa, ela come de tudo. Sabe aquela pessoa que tudo? Não, tá bom. Quando ela vê que ela está errada e ela não consegue se justificar, ela concorda. Ela concorda: não, você está certinho. Porque às vezes é melhor você ser sincero e dizer: ó, eu não gosto do teu jeito, não gosto da tua roupa, não gosto da tua cara. É melhor você ser verdadeiro do que ser mentiroso. Ficar fantasiado no culto. No culto, ó, e na igreja. Entenda, a igreja é lugar de raposa ou de ovelha? O problema é que a gente não sabe o que a gente está apacentando. Se é raposa ou se é ovelha. A raposa, ela rouba e ela leva a sua presa ou o que ela rouba para dentro do buraco. E ela só pensa nela mesma. Em Ezequiel, no seu capítulo 13, abre aí para mim, todo mundo. Ezequiel, capítulo 13. É muito lindo esse texto. Olha o que Deus vai dizer aí. Ezequiel, capítulo 13, vai dizer assim, ó. Deus vai falar sobre as raposas. E veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetiza e exprimem, como dizem os que lhe vêm de coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Sabe o que está dizendo? Ó, nós temos uma obra onde a pessoa chega quebrada no álcool, a pessoa chega quebrada na prostituição, a pessoa chega quebrada do tráfico de droga, e você está tentando restaurar, mas a raposa procura uma brecha para acabar de destruir. Ela não consegue, ele não consegue entender que a obra que ele está não é mais para danificar, não é mais para destruir, não é mais para matar, porque a Bíblia diz que Deus não veio, Jesus não veio para nos matar, ele veio para nos salvar, ele veio para nos purificar, ele veio para nos transformar. Só que aqui, ele está dizendo aqui, as raposas hoje representam também os falsos profetas. Por quê? Porque a raposa rouba para levar para o seu ninho, e ela se preocupa com a sua casa e com a sua família, ela não pensa nos outros. Por quê? Porque ela não convive, ela não come, e ela não quer saber do que ela está roubando e de quem ela está roubando. Porque quando você entra em uma obra, quando você entra numa igreja
e você inventa uma fofoca, ou você fala alguma coisa e destrói tudo que está sendo feito, você é uma raposa. Você sabia disso? Que uma simples fofoca pode destruir um trabalho de anos? Você sabia que uma simples piada de mau gosto pode acabar com um casamento? Você pode acabar com uma vida? Aí você não entende. Você está na presença do Senhor. Deus está dizendo, você está numa obra, está levantando um muro, você está na guerra, você está lutando, as brechas estão sendo tampadas. Para quê? Para que essa raposa não possa destruir. E como identificamos raposa? Depois que ela rouba, ela volta para casa, ela se sente satisfeita, ela só pensa nela. Já viu aquelas pessoas que... Mas tem que pensar em mim. Se Jesus fosse pensar só nele, ele não morria por ninguém. Se Jesus fosse pensar nele, ele não apanhava por causa de ninguém. Se Jesus fosse pensar nele, ele não tinha levado as nossas enfermidades, nossas dores. Jesus pensou em nós. Se você vai fazer a obra de Deus, se você vai ter um título de missionário, de pastor, de profeta, se você não aprender o que está escrito em Hebreus capítulo 5, você tem que se compadecer dos ignorantes e dos que são desviados. Você tem que se compadecer. Por quê? Porque quando você estava lá naquele pecado escondido, a vontade de Deus era fulminar você aquela hora. Você lembra de quantas pessoas Deus colocou no teu caminho para dizer: Jesus te ama, sai da cocaína, sai da bebida, sai do tráfico, sai da prostituição, sai do que você está fazendo? Você lembra disso? Não. Por que você não lembra? Porque talvez o ego, talvez o orgulho, talvez a sua posição não deixa você enxergar isso. E Deus está dizendo para nós essa noite, Ele está dizendo assim, ó, eu não quero raposa em nosso meio, porque a raposa pensa em si e no seu projeto, mas eu quero ovelhas, porque ovelhas vivem em união, ovelhas dependem unicamente do pastor, que é Jesus. Eu não preciso que ninguém me defenda. Por quê? Porque eu tenho um pai que me defenda. Você não precisa se defender de nada, não precisa colocar texto, não precisa arrumar briga, você não precisa ir lá bater em ninguém, você precisa confiar no pastor das ovelhas. Porque quando você confia nele, meu irmão, você deita e dorme. Arabassui Kamandarabai. E ele disse: olha, os teus profetas, ó Israel, são como raposa. E hoje nós estamos cheios de raposa. O Marcelo falou uma coisa importante. Quando você tem um líder bom, que te ajuda, que está com você, que te ensina a palavra, que te abraça, que te ensina a verdadeira escritura, você não valoriza. Mas quando é uma raposa, ele rouba tudo dentro da tua casa. A campanha da meio ungida, vem, traz seu dinheiro. Você acabou, na pandemia nós vimos isso, dando auxílio, e pastores que são raposas, dizendo assim, traga o dinheiro do auxílio. Por quê? Estava preocupado com a sua casa, com a sua dívida, não era com vida. Traga, olha, eu vou fazer a campanha do mel, a campanha disso, a muralha que vai cair. Isso é mentira, é falácia. Você tem que acreditar em Cristo Jesus. A cruz nos justifica, a cruz nos purifica. A cruz, e não é homem nenhum. Chega de dar o seu dinheiro, de dar o seu tempo, de dar o seu suor. Há raposas que não poupam o rebanho, só querem saber de ser alimentada. Ouça a voz do Senhor, glorifica aquele que é verdadeiro. Não ligue, meu irmão, para o que as pessoas falam. Só que nós não estamos vendo mais isso. Os nossos profetas profetizam por dinheiro. Os nossos profetas são playboys do novo tempo. Eles andam de carro caro. Eles são, para falar com eles é uma batalha. E Jesus sentava na praça, curava os enfermos, e Jesus fazia coisas extraordinárias, e não conseguimos ver mais isso. Você sabe por quê? Porque perdemos a identidade no caminho. Não somos mais pessoas simples, do chinelo de dedo, não. Talvez a posição que você alcançou levou você a ser o babaca que você é hoje. Não subiste as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que elas permaneçam firmes na peleja do dia do Senhor. Não subiste o muro. Tem gente que vê a obra, mas não quer trabalhar no muro. Tem gente que vê a obra, mas não quer botar a mão no arado. Tem gente que vê a obra, mas não quer fazer o trabalho. Aí Deus está dizendo assim: ei, é muito fácil, por uma brecha que alguém dá, você dizer assim, fulano, estava na igreja, estava pregando na outra semana, estava fazendo tal coisa. Aí Deus fala: deveria ter falado isso para você, quando você estava fazendo a mesma coisa, só que eu te poupei de ouvir certas coisas. Se uma pessoa chegar na igreja e ela querendo a oportunidade, se o céu não fecha a porta para ela, quem é eu e você para querer fechar?
céu não fecha. Você lembra? Quantas vezes nós se ajoelha para pedir perdão a Deus? Quantas vezes? Várias e várias vezes. Quantas vezes você coloca o joelho no chão e fala: ó Pai, perdoa porque eu fofoquei de fulano. Perdoa porque eu estava lá no culto, eu li a palavra, eu preguei, eu profetizei, mas o meu coração, eu não suporto a irmã que estava ali. Aí Deus fala: quem é mais hipócrita, que estava sentado ou que estava pregando? Quem precisava de mais perdão? O que realmente reconhece que é pecador? Ou você, com a santidade na testa, não reconheceu ainda que precisa ser liberto? Porque todos nós precisamos de libertação todos os dias. Adaraia sui. E ele está dizendo: não subistes as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que eles permaneçam firmes. As raposas querem o seu dinheiro. As raposas querem que você doe tudo que você dê sua casa, o seu carro. Não. Doa a tua vida para o reino de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Porque se você não der a sua vida, o resto que você faz é barganhar. E Deus está cansado de barganhar. O altar de Deus não é lugar. Deus não é cambista para ficar aqui com troca. Ou você ama Ele ou você não ama Ele de verdade. Esse discípulo aqui, no versículo 57, ele vai dizer: eu vou com o Senhor, até aonde o Senhor vai. Mas a primeira coisa que ele vai escutar é: cala a boca, você não vai comigo para lugar nenhum. Por quê? Porque esse escriba só falou dessa vez. Encontrou ele em mais algum texto? Tem gente que fala assim: ó, eu vou fechar com você, vou até o final. Já encontrou pessoas assim? Eu tô com você até o fim. Tá, não. Os que falam com você assim tá mentindo. Sabe por quê? Porque quem vai fazer não precisa falar. E aqui ele está dizendo assim: ó, eu vou seguir. Vai nada. Por quê? Para e pensa. E fica registrado isso aqui, ó. O que eu vou falar vai ficar registrado para vocês entenderem. Entenda isso. Quem é que comprou, quem é que preparou o túmulo de Jesus? Foi Pedro? Ué, mas ele não ia até o fim? Quem é que tirou o corpo de Jesus da cruz? Foi Tiago? Aonde eles estavam? Estavam escondidos. Se Jesus dependesse de um túmulo para ser enterrado, se dependesse dos discípulos, Jesus nem túmulo teria. Jesus chamou eles para um propósito. E ele sabe que tem coisa que você fala: vou estar com o Senhor até o final. Aí Deus fala: não vai estar não. No final estava Maria. Tinha alguém lá no pé, mas eu não te vi lá não. Por quê? Depois do carro você sumiu. Depois da porta de emprego, se um empreguinho, se a vida é sentimental, se uma coisinha fútil arranca você da minha presença, você imagina se você alcançasse coisa maior. Se Jesus dependesse de um túmulo dos discípulos, ele não teria. Agora, quem foi que deu para ele? Quem preparou? José de Arimateia. Não estava toda hora, mas fez o que era preciso. Nicodemos era o que estava escondido, mas foi o que preparou para ajudar. Tem muita gente que está com nós e deveria nos ajudar, mas espera nós morrer para depois falar. Não é assim? Mas ainda Deus levanta José de Arimateia e Nicodemos. Para quê? Porque mesmo morto, sabendo que ele ia ressuscitar, José de Arimateia e Nicodemos foi lá para ajudar. Talvez hoje você não quer levantar e não quer ajudar ninguém. Talvez você não quer pegar na mão de ninguém. Talvez você não quer perder o seu tempo com ninguém. Talvez você não quer abraçar alguém porque está morto. Aí já não tem mais jeito. Aí Deus fala: mas daqui 3 dias, 2 dias, 1 mês, ele vai estar pregando, evangelizando, e você vai estar com a sua cara de tacho. Por quê? Porque a vida não está nas tuas mãos, a vida está na mão do Senhor. O médico diz assim: vai morrer. Jesus fala: enquanto eu não der a ordem no céu, não desce a sepultura. A mãe diz: não vai passar dos 17 anos, a Cadó vai matar. Não vai não. Se Deus der a ordem, meu irmão, morre. Agora se Deus não der, vai ficar com 100 anos. A mãe vai primeiro, o pai vai primeiro, vai os amigos primeiro, e ainda vai contar a história. Ó, enterrei um lugar que dizia que eu ia na frente. E ele está falando assim para nós: eu vou te seguir para onde quer que você vai. É assim que acontece? Você está seguindo ele aonde quer que ele vai? Tá bom. Jesus começou a apanhar. Entrou no sinédrio para ser julgado. Todo mundo entrou com ele? Não. Jesus está passando na via sacra.
apanhando, o sangue escorrendo. Quem estava do lado dele? Quem falou que ia até o final. Deixa eu falar, vamos parar com a hipocrisia. Se não é a graça, ninguém sobe ao céu. Se não é a graça, ninguém prega. Se não é a graça, ninguém evangeliza. Se não é a graça, ninguém tem dom. Por quê? Porque não consegue. É Ele que faz. Tudo é para Ele. É pro louvor dEle. É pra glória dEle. Se não for para Ele, meu irmão, você já caiu na graça. Ele disse: eu vou te seguir para onde quer que você for. É mentira. Ele nunca mais apareceu depois disso aqui. Porque era uma raposa atrás de interesse. Lembra o que Jesus disse? Às vezes nós estamos no culto, a glória de Deus está preenchendo o culto, mas o diabo sempre, a palavra está sendo lançada, é uma semente. Paz. A palavra está sendo lançada, é uma semente. Pai, meu pastor. Só que o diabo, ele está aqui, em Mateus 13 diz que quando a semente é lançada, as aves do céu veio comer a semente. Por quê? Porque o diabo, ele quer tirar essa palavra que está sendo pregada no teu coração. Sabe por que às vezes é muita distração? Por quê? Porque ele sabe que a semente do teu coração pode virar uma grande árvore e você dá grandes frutos. Você sabia disso? Porque a semente plantada no coração de um homem pode fazer ele crescer e dar bons frutos. O problema olha para tua mão, você tem semente suficiente para lançar? Faz quanto tempo que você não medita na palavra? Faz quanto tempo que você não sabe o que é esmiuçar, ler, chorar em cima da palavra? Faz quanto tempo que você não sabe o que é marcas no teu joelho? Faz quanto tempo que você não sabe o que é chorar perante Ele? Para arrancar uma semente do reino de Deus. Mas faz quanto tempo que você chorou que o maridão te ofendeu? Quantas vezes você não chorou quando a conta atrasou? Aí Deus fala: o que devia exprimir o teu coração e arrancar um choro dos teus olhos era a minha presença. Mas a conta de luz consegue fazer isso facilmente. A briguinha no relacionamento faz você desistir. Eu vou parar. Só que nessa noite Deus está dizendo para nós aqui, ninguém vai parar. Porque você vai seguir aonde Ele for. E Ele vai dizer aqui, versículo 59. Então o primeiro discípulo é aquele que diz: eu vou seguir para onde quer que eu for. Pedro negou Jesus, igreja? Sim ou não? Sim. E ele disse essas mesmas palavras, que é uma palavra de escriba. Deixa eu falar, você pode ler as escrituras, você pode ser habilidoso, mas você pode dizer não para Cristo. Você pode pregar e ganhar o mundo inteiro, mas você não tomar cuidado, você nega Ele. Não é o tamanho da habilidade que eu tenho nas escrituras, não é o tanto que eu oro. É isso aqui, Aleluia! Porque Deus sempre me ajudou na minha miséria. Glória a Deus! Quando eu entrava para esse salão, quando eu entro para o salão falando: Senhor, eu não consigo orar, eu não estou conseguindo jejuar, eu não estou conseguindo ler. Senhor, pensamentos malignos estão vindo sobre a minha cabeça. Senhor, eu tenho vontade de fazer coisas erradas. Aí vem aquela graça, aí ela começa a envolver a minha vida. Aí vem aquela voz dizendo: meu filho, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você está fraco que eu vou te usar. É quando você não pode que eu posso. É quando você não consegue que eu faço. Porque aí a glória é para mim, não é para você. Mas o outro disse: Jesus. E outro disse: Jesus, segue. E ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Quem ama a sua família, da glória a Deus? Glória a Deus. Quem tem pai e mãe, da glória a Deus? Glória a Deus. Quem não tem, não precisa nem abrir a boca. Coisa boa é ter o papai e a mamãe. Na cultura judaica é uma grande honra quando você enterra o teu pai ou tua mãe e você dá um velório digno, você dá um enterro digno. Isso lhe proporciona na cultura deles também na outra vida ter uma dignidade para você ver sobre o teu pai. Os discípulos sabiam, e muitos ali sabiam, que essa tradição não tinha como. Isso era uma coisa que tinha que ser feita. Mas Jesus está dizendo sobre a morte espiritual. Abre aí, Efésios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. E você vai entender o que Deus quer falar conosco.
A igreja está aí, dá glória a Deus. Efésios capítulo 2. Só tem esse microfone aqui, tem mais um aí? Tem não? Vamos descer. Lê para mim, Graça. Pode ler aí com a voz de trovão. Efésios 2, se não me engano. Ele vos deu vida. Peraí, ele nos deu? Vida. Ele nos deu? Vida. Quando o carro bateu, quem foi que devolveu a vida? Quando você ia colocar a cordinha no pescoço, quem foi que te devolveu a vida? Quando o médico disse, você vai morrer, quem foi que falou que o médico que é um milagre? Foi Deus? Então quem é o dono da vida? Deus. Então quem é o dono da tua vida? Deus. Só que ele está deixando ele agir na tua vida? Essas coisas que a gente vai vendo. Ele nos deu a? Ele nos deu. Prova. Ele não provou? Da onde ele nos deu a vida? Na cruz, sim ou não? Sim. Na cruz ele apanhou por nós? Sim. Ele sofreu por nós? Sim. O que você está fazendo por ele? Te garanto que por uma influência você fazia muita coisa. Por um famoso, você pode fazer muita coisa. Por alguém que dá um tapinha nas costas te dá alguma coisa, você até se habilita em fazer. Mas ele morreu por nós, sem nós não estar aqui. Você existia quando ele morreu? Não. Nós não estávamos aqui, mas já fomos justificados através da morte dele. Que coisa maravilhosa. Ele nos deu a vida. Continua. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos nossos pés? Então, se nós estávamos mortos, quem foi que nos ressuscitou através da cruz? Deus. Você exalava mau cheiro. O que o morto exala? Mau cheiro. O que o morto traz? Estado de decomposição. Lixo. As obras que você fazia lá no Egito, tudo que você fazia de errado, glorificava a Deus? Não. Aí hoje, está pregando. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Quem te ressuscitou? Quem está fazendo você ter obras vivas agora? É Ele. Aí subiu com a sua cabeça? É você que faz? Você não faz nada. Nós somos um micropartícula no universo. Sem Ele, somos nada. É o problema que tem muita coisa no nosso coração querendo ser tudo. Nós não somos, mas Ele é. Nós estávamos mortos lá. Alguém precisava pagar o preço, pagar a nossa dívida e nos ressuscitar. Agora, foi a tua mãe que foi lá? Foi o meu pai que foi lá? Então quem foi lá? Foi Ele. Você não gosta de passar vergonha, mas Ele passou? Então para e pensa quando você for deitar essa noite. Você não gosta de ser, eu tenho vergonha porque eu vou à igreja. Ele não teve vergonha de ficar nu na cruz por causa de mim e de você. Eu tenho vergonha porque meus amigos vão achar ruim. Vamos ver quando você morrer, qual vai ser a vergonha. Nós temos que pensar em tudo isso. É por isso que ele diz: amai uns aos outros. Eu pensei nisso. O que é amor de verdade? Não é o amar só ali, a Odisseia. É o amar ao que Deus criou. É difícil, mas a gente consegue? Sim, por quê? Porque Ele amou primeiro. Continua, Graça, ó, já estamos terminando, ó. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Ó, nós andávamos segundo o curso do mundo, mas agora nós andamos em que curso? Qual é a sua rota hoje? Você lembra? Chegava em casa às 5 horas da manhã, muito louco, deitava, não queria saber. Quantas vezes tu não entrou em lugares, dormiu lá, quantas traição, quantos problemas, quantas coisas você não fez, quantas vezes você não chegou em casa, não bateu na mulher, quantas coisas você não fez de errado. Obras mortas, que até hoje a gente tem hora que conta falando, aquilo era top, aí Deus falando, aquilo era lixo. Você acha que trair a tua mulher era legal? Você acha que vender droga era legal? Você acha que sair com os caras, gastar R$500 numa garrafa de uísque e depois na semana sua família está precisando, é legal? É lixo. Deus não é glorificado ali. Você ganhou o nome, você ganhou, mas ali não é obra viva, ali é obra morta. Termina aí? Terminou? Segundo o príncipe da potestade então do você ar. andava segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe? Satanás.
Ali você não servia a Deus. Agora olha para você hoje. A mulher dizendo: meu marido está na igreja, ele parou de beber, agora sobra dinheiro. Hã? Quem faz isso? Vai lá no psicólogo e pergunta para ele quem faz. Vai lá, pergunta para a medicina. Quando a medicina fala assim, ó, o médico falou, só tem 6 meses de vida, Deus, Jesus fala, é o quê? 6 meses? Não sei, vai viver 10 anos. Quem faz isso? É Ele. E Ele está no nosso meio. A cura, a libertação, a salvação, a paz, aonde Ele está, algo acontece diferente. E Ele está dizendo para nós, ainda que as raposas e as aves do céu elas fazem dessa forma, você não foi feito para fazer da forma dos homens. Você foi feito para fazer da forma do Criador. Estou terminando, igreja, 5 minutinhos. Ao outro disse, segue-me. Ele disse, porém, permita-me primeiro sepultar o meu pai. Tradição. Eu perdi o meu pai e perdi família. Eu tive uma oportunidade de acontecer algo comigo que marcou a minha vida. Não falo isso, e aqui as pessoas sabem, muitos, que isso não é um testemunho, mas é um fato que aconteceu. Quando eu perdi o meu irmão, eu não tive a oportunidade de ir até onde ele foi enterrado. Eu fiquei na porta do cemitério vendo o caixão dele ir. Eu entendi que a vida passa muito rápido. E que nós temos que amar intensamente. Fala, amor intensamente. Quando eu olho hoje para as minhas filhas, para minha esposa, quando eu olho hoje para aquilo que Deus colocou na minha vida, preste bem atenção aqui em mim. Eu entendo que amanhã eu posso não estar mais aqui, ou alguns minutos. Enterrar o meu pai ou a minha mãe ou alguém que eu amo, isso vai acontecer. É porque você está na igreja que você não vai morrer, você vai. Uma hora você vai. O ruim é sair daqui e não entrar no reino dele. Você pode ter ganhado o mundo inteiro e perder a sua alma, Jesus disse. Mas você pode ter perdido o mundo todo e a sua alma ser salva. Glória a Deus. Então Jesus está dizendo assim, ó, se você quer me seguir, entenda, você tem que sair primeiro da sepultura que você está vivendo. Por quê? Porque você acha que você é o cara, que você é a mina, que você está fazendo tudo, mas você não sabe. Você está no cemitério, está cheirando mal, você está podre, você está morto e você pensa que você está vivo. Por quê? Porque as tuas ações não glorificam a Deus. As tuas ações não te levam ao céu. E se ela não te leva ao céu, você não está vivo, você está morto. E só quem tem a vida é quem? É Jesus. Então, para devolver a vida para você, para tirar você desse cemitério que você está vivendo, dessa morte espiritual, você precisa ir até o dono da vida. Porque quando a viúva estava indo com o filho para ser enterrado, Marcelo, ela ia entrar no cemitério e colocar o teu filho. Mas o dono da vida chegou primeiro. E quando ele chegou, ele tocou onde era o problema. O problema era o espírito. Por quê? Porque carregava alguém que um dia foi vivo. E é isso que nós temos que entender. Você está andando, e você está andando como um cadáver ambulante, achando que está vivo. E às vezes tem gente carregando. Só que Jesus está vindo, como veio para aquela viúva, e Ele vai tocar na situação da tua vida, e Ele vai te colocar de pé e ressuscitar você. Porque você precisa sair dessa paralisia espiritual, você precisa sair dessa morte espiritual, você precisa voltar a orar, você precisa voltar a ler, você precisa voltar a chorar, você precisa voltar a gemer da presença dEle. Porque quando você faz isso, meu irmão, você volta a ter vida. A batalha é grande, a luta é grande. É aí que Satanás fica irado. Era para você ter morrido, mas aí Jesus falou: amanhã tu vai acordar com um sorriso no rosto. Amanhã vai ser diferente. A empresa vai ser diferente. Por quê? Porque você está sendo diferente. E você não precisa do mal que você tem a ninguém, meu irmão. Você só precisa crer. 3 minutos. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tem gente que, não, irmão, vamos aí, nós vamos se divertir, vamos. Um morto levando o outro. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Prega o reino de Deus. Porque o reino de Deus chegou até nós. Vou falar aqui do terceiro. Versículo 61. E outro lhe disse: eu vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-nos da minha casa. Quem quer voltar para casa agora e se despedir da família? Da glória a Deus. Porque a sua despedida pode ser para a eternidade. Você pode, depois desse culto, a notícia vir:
fulano morreu. Dá tempo de se despedir? Aí você fala assim, ó, você quer Jesus? Vou pensar. E Deus fala, pensa muito não, porque tem despedida que vai marcar a tua vida. 2h da manhã, nós fazendo samba. Meu irmão nunca me abraçou, mas ele desceu aquele dia e me abraçou. E ele falou pra mim uma coisa que eu nunca esqueci, na despedida. Ele falou, ó, cuida da minha mãe. Você vai cuidar da minha mãe e dos meus irmãos. 1h da tarde ele estava morto. Deixa eu falar uma coisa pra você. Saia desse culto sabendo que você pode não ver mais a tua família. Saia desse culto sabendo que você pode entrar agora no mundo de Deus. Mas saia desse culto, eu tenho a certeza que você não deu tempo de se despedir da tua família, mas deu tempo de entrar no céu. Porque muitos vão tentar voltar. Não deu tempo para quem estava naquela balada eletrônica dizer, mãe, eu estou indo para casa se despedir da senhora. Não deu tempo para quem estava escondido dentro daqueles banheiros químicos ligar para a mãe e dizer, mãe, eu te amo. Faça tudo o que você tem para fazer agora. Tome a decisão que você tem que tomar agora, porque o amanhã pertence a ele. Não pertence a mim ou a você. E aqui, ele vai dizer aqui, ó, eu vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir da minha casa. Mas Jesus implicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, ele é apto para o reino de Deus. Abre aí, 1 Reis 19. Todo mundo, por favor. 1 Reis 19, já estou acabando. Nós começamos falando de Elias e vamos terminar falando de Eliseu. A Bíblia diz que quando Deus vai chamar Elias e ele fala para Elias, Elias, você vai ser levado aos céus. Alguém tem que dar continuidade à sua chamada. Sim ou não? Sim. E aí, quem é que você vai deixar para dar continuidade ao seu legado? Quem vai ficar? Quem que você tem ensinado teu filho? E olha o que vai acontecer. Deus vai olhar. Havia 7.000 profetas que estavam escondidos, mas Deus não escolheu 7.000. É interessante porque Deus não foi lá e disse assim, ó, tem um dos 7.000 que está escondido, vai lá. Deus vai lá e vai dizer para Elias algo importante. Capítulo 19 e o versículo 19, versículo 15. E disse o Senhor, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei da Síria, e Jeú, filho de Nissi, e ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. O que ele está dizendo? Vai lá que você vai ungir alguém para ficar no teu lugar. Quem era o profeta? Eliseu. Eliseu sabia que ele ia ser escolhido ali? Mas então o que Eliseu estava fazendo do outro lado para Deus olhar para ele? O que você tem feito para que Deus possa escolher você para uma grande missão? Por quê? Porque se você só murmura, se só fala, Deus vai escolher você para nada. Vai continuar murmurando, se vigiar, cai no deserto com os murmuradores. Mas ele diz assim, ó, tem 7.000, mas eu não vou escolher eles. Tem um jovem, tem um homem que está fazendo algo, ó, presta atenção. Quem escapar da espada de Azael, versículo 17, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e de toda a boca que o não beijou. O que vai dizer no 19? Ó, partiu, pois Elias dali e achou quem? A escolha do profeta veio de Elias. Eliseu foi escolhido por Elias? Ele foi escolhido por quem? Por Deus. Você está aqui fazendo o que hoje? Você é escolhido de quem? Aí você acha que se Deus não chamou você para uma missão? Agora olha o que ele está fazendo. Vamos lá. E filho de Safate, que andava lavrando com os 12 juntas de boi. O que ele estava fazendo? Estava trabalhando. Ainda estava trabalhando o quê? No arado, no campo. Sim ou não? Quem já orou terra aqui? Quem sabe o que era a terra? É preparar a terra, cavar a terra num campo grande, para que possa ser lançada a semente depois. Sim ou não? Sim. O problema é que Deus está procurando alguém para arar a terra. Por quê? Porque tem gente que só quer pegar um lugar com tudo feito. Aí Deus fala, não, ó, de vagabundo gospel já está cheio. Deus está atrás de alguém que trabalhe. Deus, alguém que trabalhe uma obra dura, que faça uma grande diferença.
diferença. Quem está trabalhando? Eliseu. Ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando na obra do Senhor. Ele está trabalhando na obra da sua casa, me perdoa. E ele está fazendo o quê? E os bois diante dele. E ele estava com uma duodécima. Elias passou por ele, lançou seu manto e sobre ele, e então deixou estes bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguir. O que ele fez? Ele vai tomar uma atitude. Ele tinha coisas para deixar para trás? Sim ou não? Você acha que Pedro não tinha coisas? Você tem coisas para deixar para trás. Qual que é o problema? É que toda vez que você aperta algo, aí você fala: Senhor, se lembra que eu tinha tal coisa? Aí Deus fala: quem te chamou, não esquece o que você deixou para trás. O problema é que a gente acha que Deus é cego, que Deus tem problema de esquecimento. Quando Ele te chamou, Ele sabia o que você ia deixar. Paulo deixou, os profetas deixaram, os homens de Deus deixaram. Você não quer deixar nada? Deus, é muito fácil, né? Eu chamar Lio para a obra, mas ali não tem nada para deixar para trás. É muito tranquilo, pode vir, né? Agora, por que grandes empresários não querem fazer a obra? E tem chamada de Deus. Porque pessoas que têm grande influência não querem fazer a obra, porque sabem que vão ter que deixar para trás o que não glorifica a Deus. O que ele vai fazer? Ele vai deixar. E Jesus disse que aquele que quiser vir após mim tem que aprender a negar a si. Olha aí Eliseu como estava pronto para a chamada. Tem 7.000, mas não está pronto. Mas Eliseu estava pronto. Por que ele estava pronto? Porque ele foi lá, disse assim: mãe, pai, família, me deu a oportunidade de Deus de voltar em casa e dizer: eu vou servir ao Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é uma dádiva de Deus. É um presente. Ser um profeta, ser um homem de Deus é um presente. O problema é que a gente acha que é um fardo. E quando a gente acha que é um fardo, você perdeu a presença de Deus. Ele vai se despedir. Vamos lá. Lê o texto. Elias respondeu: vai e volta. Vai e... mais alto. Vai e... pois já sabes o que fiz contigo. Você já sabe o que Deus fez com você? Qual que é o problema? É que você vai e volta, ou você foi e não voltou mais. Vai e volta. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou juntas de boi e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. O que ele fez? Ele dividiu o que ele tinha com o povo. Por quê? Porque quem acha o reino de Deus achou a maior riqueza do mundo. Eu posso ter trilhões, eu posso ter casa, carro, dinheiro e fama, mas eu ganhei o reino dos céus, meu amigo. O que eu ganhei? Nem o ouro, nem a prata, nem o empreendimento nessa terra vai suprir. Por quê? Porque aquele que tem o reino de Deus dentro de si, ele é milionário. Ele deu ouro e falou: pegue e fique com tudo. Por quê? Porque a quem eu vou servir não me desampara, não me deixa ter fome, não me deixa ser injustificado. Ele é aquele que me guarda, ele é a minha sombra, ele é o meu Senhor, ele é o general dos exércitos, e ele está comigo. Eu durmo e ele não dorme, eu não faço e ele faz, eu não trabalho e ele trabalha, ele faz tudo por mim. Nós não conhecemos esse Deus. E aqui eu termino. E Abó, e com os aparelhos de bois, cozeu as carnes e deu ao povo. O que ele fez? O que você gosta aí, cara? Fazer o que lá na barriga? Churrasquinho. Quem gosta de churrasco é da glória a Deus? Glória a Deus. Só que a despedida de Eliseu é que ele nunca mais ia fazer o que ele fazia. Deus te chamou várias vezes. Qual que é o problema? É que você volta a fazer. E então ele se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. Por que você não serve o Senhor ainda hoje? Já parou para analisar? Aí agora o que Jesus disse: aquele que vai vir para o reino de Deus, mas ele quer olhar para trás, ele quer tirar a mão do arado, ele quer deixar e voltar para trás, ele não é apto da terra, ele não é apto para o reino. Porque o reino de Deus vale muito mais do que ouro e prata. Aplausos, Senhor. Coloca de pé.